Senhor nosso Deus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino nesse momento, que o Teu reino esteja bem-vindo aqui, que os anjos se façam presente, afastando os anjos maus, as distrações, que estejamos agora nos concentrando em Tua Santa Palavra. Que fale ao nosso coração, que seja doce como mel a Tua Santa Lei e a nossa meditação dia e noite. Queremos, portanto, pedir a Tua bênção, me dê fluidez de pensamentos também, de palavra, e que seja realmente uma palavra certa no momento certo para preparar o Teu povo para estar limpo, pronto como a noiva que sai dos seus aposentos. Por Jesus, amém. Amém. Então, vocês lembram a musiquinha, ó? Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Ellen White fala o que são esses odres velhos, ó. Aqui fala o seguinte, os discípulos que eram pescadores, esses eram os pequeninos a quem o Pai podia revelar as coisas espirituais. Lá em Lucas 10 fala, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos da nação judaica, do povo de Deus. Deus ocultou e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Então, pela graça de Deus, nós queremos ser esses pequenininhos que não têm formação acadêmica, né? Ellen White fala que se João Batista tivesse ido estudar aos pés dos rabinos, isso teria incapacitado para a sua obra, porque teria moldado assim que se aprende teologia, assim quadradinho, né? Do jeito errado, estragou. Então aqui esses pequenininhos podiam revelar o vinho novo do seu reino, mas os sacerdotes e as autoridades, os escribas e os fariseus que afirmavam ser os depositários do conhecimento, né, não podiam acolher os princípios de Cristo, ensinados posteriormente pelos apóstolos. A cadeia da verdade, elo após elo, foi dada àqueles que compreendiam sua própria ignorância e estavam dispostos a aprender do grande mestre. Jesus sabia que não podia fazer nenhum bem aos escribas e fariseus, a menos que eles se esvaziassem de sua presunção. Ele escolheu odres novos para seu novo vinho de doutrina e transformou pescadores e crentes incultos em arautos de sua verdade ao mundo. Amém? Nós estamos, assim como os discípulos, perante uma nova dispensação, a dispensação do alto clamor, em que não vai mais fazer diferença se as pessoas adoram em Samaria ou em Jerusalém. Jesus falou, creia-me, mulher, que vai chegar a hora, e já chegou, verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, em que não faria mais diferença. O povo, a nação judaica estava sendo rejeitada, o Shekinah já tinha ido embora, né? Deus falou para Samuel que eles rejeitam não a você, mas a mim, e daí o Shekinah já foi embora por ocasião um pouquinho antes do cativeiro do exílio babilônico, né, Jeremias, naquela época lá. Aí, tinham matado muitos profetas, e aí estavam rejeitando Jesus. A graça terminou para Jerusalém, quando Jesus entrou triunfalmente lá, terminou para a nação israelita como um todo, mais tarde, né? Enfim, estavam nesse processo, porém oculto, isso estava oculto para os apóstolos, para aquelas pessoas que estavam lá convivendo. Da mesma forma, está oculto para nós hoje coisas que só pertencem a Deus. Por exemplo, o selamento dos vivos. Já começou ou não? Ellen White fala, breve, ninguém sabe quão breve. Não nos cabe a nós saber. Não nos cabe a nós saber qual é o status da Igreja Adventista Sétimo Dia para com Deus. Está rejeitada, está caída, está apostatada. É uma coisa gradual, não cabe a nós sabermos. Assim como os discípulos não sabiam, mas depois foi revelado quando aconteceu cada passo, tá? Então, eles estavam perante uma nova dispensação. Contudo, embora sua doutrina parecesse nova para as pessoas, assim como também a verdade presente hoje em dia parece uma coisa nova, assim, tão diferente, é adventista, é da reforma, como é que é? Né? Não era de fato uma nova doutrina, mas a revelação do significado daquilo que havia sido ensinado desde o princípio. Assim também, a verdade presente é a mesma coisa que Ellen White já sempre pregou, está lá escrito há décadas, né, mais de um século. Seu propósito era que seus discípulos tomassem a verdade simples e sem adulteração. Adventismo puro e simples é nosso lema. Como seu guia de vida.
não deviam fazer acréscimos às palavras de Cristo, nem dar um significado forçado ao que ele dissera. E Paulo também fala para não irdes além do que está escrito. Isso seria um acréscimo, né? Não deveriam dar uma interpretação mística aos seus claros ensinos. Não, estatuto e tal, é místico, né? Outra pessoa recentemente falou assim, não, a vara que fala lá em Provérbios é uma vara que me consola, é ensino, não é vara de celulose não. Ou seja, é dar uma interpretação mística aos claros ensinos das Escrituras. Provérbios fala, tu a fustigarás com a vara, porém você não vai matar ela, você vai salvar ela. Né? Claro ensino. Quando se atribui um sentido místico às claras palavras de Deus, verdades sagradas e vitais passaram a ter sua importância diminuída, ao passo que teorias humanas passaram a receber destaque. Né? A sua linguagem não é a lei ao testemunho, está escrito aqui, me prova. Não, é uma historinha, é um pensamento, né? Isso aí faz sentido, é bonitinho, né? E aí, é isso aqui, né? Foi dessa forma que pessoas foram levadas a ensinar doutrinas e preceitos de homens e rejeitaram o preceito de Deus para guardarem sua própria tradição. Tá aqui, são tradições modernas que nós precisamos evitar hoje e sola Escritura, amém? Há mais de 1500 anos aqui, Lutero cravou lá as 95 teses e começou também aí uma reforma. Vamos avançar. Estatutos e juízos. Mais um texto introdutório. A Ellen White fala, irmãos, deveis dar passos avançados. Olha, então, esse assunto é novo, relativamente novo. Existe pouquíssimo material, tanto em Ellen White, mas tem alguns, claro, sim, mas é pouco, como também no Adventismo como um todo. Nesses últimos anos, eu sempre fiquei, a Beth também, sobre... Tá, mas a lei de Moisés, toda a lei, por que a gente não estuda? Parece um ponto cego. Levíticos, parece chato no ano bíblico, né? Números lá e tal, toda a lei. Então vamos dar passos avançados, parece um pouquinho chato assim. Tudo bem, se você, né, quer leite, então talvez esse seminário aqui, essa série não seja para você. Nós já falamos bastante sobre a justiça de Cristo, que é muito importante. Nós vamos estudar a lei de Deus à luz de Minneapolis, né, Elaine? À luz de Minneapolis, então isso é importantíssimo, não estamos negando, porém agora um passo avançado, vamos nos aprofundar, mergulhar, ler ali, um por um. Passos avançados. Isso aí foi na época de Minneapolis que foi escrito. Há verdades gloriosas a serem apresentadas perante o povo de Deus. Privilégios e deveres também, não é só privilégios, e deveres que sequer suspeitam haver na Bíblia. Serão revelados aos seguidores de Cristo. Aqueles que são como criancinhas, odres novos. Se você não é um odre novo, não tem coração convertido, não vibra com a palavra de Deus, pode achar árido, né, estudar a lei de Deus. Mas se você quer prosperar, né, o Salmo número 1 diz que a pessoa que em tudo prosperará, a sua lei, medita na sua lei dia e noite. E não é só os 10 mandamentos, a lei é a Torá. Mas no texto, importa que haja em todo mundo uma reforma no estudo da Bíblia, pois ela é agora mais necessária do que nunca. Então, nós queremos atingir isso, nós queremos quebrar velhos paradigmas, né, de tradições, nós estamos acostumados que seja assim, assado, não. Nosso único paradigma, eu repito, nossos únicos 4 cantos são esses aqui, está escrito. Ok, então aqui uma introdução, hoje vai ser uma introdução geral, no sábado de manhã também eu vou pregar sobre estatutos e juízos, tá? Especialmente também assim está no meu coração que o pessoal de Capitólio também tem essa luz, né, para que a gente possa estar juntos, para que não seja assim, eu vou na frente, os outros nem sabem do que se trata, né? Lembrai-vos, estatutos, lei, estatutos e juízos. Nós compomos uma música especialmente para esse Congresso MV, tá bom? Marcos de Lázari, tá? Deus abençoe. E você vai escutar nesse momento, enquanto você vê aqui as chamas do nosso fogo, a nova música que foi composta aqui para você. Lembrai-vos
da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, com estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 4 e 5. Então, Malaquias 4 está no contexto do tempo do fim, antes do grande e terrível dia do Senhor. E o que vem um pouquinho antes ainda? Lembrai-vos. Essa é a ordem do Senhor, lembrai-vos. Tá? Com estatutos e juízos, não é só os 10 mandamentos. É a lei de Horebe que foi dada lá with. Tá? Algumas Bíblias têm a tradução errada que diz a saber, estatutos e juízos. Como é que está a sua Bíblia aí? Não é a saber, é com. São coisas diferentes, tá bom? Então, e antes disso fala, né, também sobre a volta de Jesus, vai nascer o sol da justiça, vocês vão ver a diferença. Então, todo esse capítulo aqui, e já é de se suspeitar, porque no Antigo Testamento você pode reparar que é um padrão o livro terminar gloriosamente, com a nova terra, Isaías 66, alto clamor também, e a nova terra, né? Mas lembrai-vos, com estatutos e juízos, tá bom? Então é verdade presente, sim, Senhor. É para nós, ó. Nesses últimos dias há um chamado do céu convidando você a guardar os estatutos e ordenanças do Senhor. Ellen White. Esse mundo invalidou a lei de Jeová, mas Deus não será deixado sem testemunha ou sem um povo na terra para proclamar sua verdade. Então, há um chamado do céu, tá? Para nós guardarmos estatutos e ordenanças. E nós vamos nos aprofundar amanhã e domingo e sábado, o que são, o que não são. Queremos agradar ao Senhor, amém? Nós somos como a noiva que está se aprontando e quer os seus olhos sempre voltados para, né, o seu mestre. O que Ele quer de mim? Isso é o mais importante de tudo. Olha só. Isso aqui eu traduzi do inglês, não tem em português. Em consequência da contínua transgressão, a lei moral foi repetida em grandeza terrível no Sinai. Cristo deu a Moisés preceitos religiosos que deveriam governar o dia a dia. Esses estatutos foram explicitamente dados para proteger, né, os 10 mandamentos. Portanto, não são os 10 mandamentos, são estatutos. Para proteger os 10 mandamentos. É uma cerca ao redor. Eles não são tipos, sombras, que passariam com a morte de Cristo, shadowy types. Eles deveriam ser obrigatórios. Binding vem de uma ligação. Tem uma tradução melhor do que obrigatórios? Binding seria... É unir, é uma coisa que, né, é um dever sobre o homem em todas as eras, enquanto o tempo durar. Não é os 10 mandamentos, é outra coisa. Esses mandamentos foram endossados, né, reforçados pelo poder da lei moral e eles claramente e definidamente explicavam essa lei. Você pode ver, lá amanhã a gente vai começar, depois do decálogo. Aonde estão os 10 mandamentos, crianças? Vitória, Dani, onde é que estão os 10 mandamentos na Bíblia? Os 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado, não matarás, não adulterarás. Onde é que está escrito isso tudo? Êxodo 20.
Isso, Êxodo 20, tá? Isso é muito importante. Se alguém perguntar onde é que está escrito que é para guardar o sábado, vocês têm que saber, Êxodo 20, para provar aqui. E logo depois, Êxodo 21 começa, tá bom? Por isso que fala que, aqui ó, foram endossados pelo poder da lei moral. Explicam essa lei, vem logo depois. É um detalhamento, é um desdobramento do decálogo. Cristo se tornou pecado pela raça caída, tomando sobre si mesmo a condenação, repousando sobre o pecador por sua transgressão da lei de Deus. Cristo esteve de pé à frente da família humana e como seu representante. Ele tomou sobre si mesmo os pecados do mundo. Em semelhança de carne pecaminosa, ele condenou o pecado na carne. Ele reconheceu os reclamos da lei judaica até sua morte, quando o tipo encontrou o antítipo. No milagre que ele realizou pelo leproso, ele lhe pediu para ir aos sacerdotes com uma oferta de acordo com a lei de Moisés. Tá? Então ele cumpriu, até que o tipo cumpriu o antítipo. Então tem partes ali na lei mosaica que é o tipo cumprindo o antítipo. Tá? Não se preocupe que a gente não vai começar a sacrificar ovelhas no altar. Tá? O tipo cumpriu o antítipo. Assim ele sancionou a lei que requeria ofertas. Então qual lei? Está falando aqui nesse parágrafo, ofertas. Ele foi a oferta. Cristãos que professam ser estudantes da Bíblia podem apreciar mais plenamente que o antigo Israel o pleno significado das ordenanças cerimoniais que tinham que observar. Por quê? Porque eles observam, já sabem mais do que os judeus e que Cristo foi o antítipo. Então agora lendo Êxodo, lá Levíticos, entendo melhor, né? Faz mais sentido. A morte de Cristo dá ao cristão o correto conhecimento do sistema de cerimônias e explicam as profecias que ainda permanecem obscuras aos judeus. Por exemplo, Isaías 53, que viria o servo, explicam também. Moisés mesmo não formulou nenhuma lei. Cristo, o anjo que Deus apontara para ir perante o povo escolhido, deu a Moisés estatutos e requerimentos necessários para uma religião viva e para governar o povo de Deus. Cristãos cometem um terrível erro ao chamar essa lei de severa e arbitrária, então contrastando-a com o Evangelho e missão de Cristo em seu ministério sobre a terra, como se estivessem em oposição aos justos preceitos que chamam a lei de Moisés, Ou seja, alguém também falou assim, que a lei lá que fala que um filho que é desobediente e contumaz, que insiste na rebelião, tinha que ser apedrejado. Chama isso de arbitrário, mas não, é justo, tá? Não é qualquer desobediênciazinha, mas tinha que ser apedrejado sim. E a gente vai ver como é que isso se aplica hoje, tá? Também. Então aqui são alguns pensamentos para vocês sobre isso e mais um. A lei de Jeová datando da criação, a lei de Deus. Como é que tinha? Alguém me perguntou, lá no céu tinha 10 mandamentos? E na criação para Adão? Você não deve ter o escravo, deve guardar o sábado. Tinha escravo, Adão e Eva no Éden? Como é que é? A lei de Jeová, datando da criação, estava contida nos 2 grandes princípios. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a alma, e mente e força. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. Esses 2. Não há mandamento superior a esses. Esses 2 grandes princípios abarcam os primeiros 4 mandamentos, mostrando o dever do homem para com Deus, e os últimos 6 mostrando o dever do homem para com o seu próximo. Esses princípios foram mais explicitamente declarados ao homem depois da queda. Então, lá no Éden, tinha esses 2 preceitos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E depois da queda, foram mais explicitamente declarados ao homem, exprimidas para ir de encontro às necessidades de inteligências caídas. Interessante. Isso foi necessário porque as mentes dos homens estavam cegados pela transgressão. Então aqui dá a entender que Adão e Eva não conheciam o decálogo da forma que nós temos aqui, concordam? Segundo esse texto. Mas tinham os 2 princípios, Isso não quer dizer que eles não guardavam o sábado, tinha o casamento, mas é para a gente ver aqui que depois foi desdobrada para inteligências caídas e depois foi ainda mais esmiuçada
por causa da sua dureza de coração, né? Que nós também temos essa dureza, e são leis que Deus deu e que são válidas hoje também, né? Olha só, eu falei para vocês que é verdade presente, é para nós hoje. Nós lemos ali que nos últimos dias há um convite, Malaquias 4. E agora outra coisa. Vocês lembram que lá no Sinai, aqui ó, Monte Sinai. Crianças, vocês estão vendo aqui? Ô Dani, olha só. Essa aqui é a montanha onde Deus deu os 10 mandamentos. Com relâmpago, trovão, nuvem. E aqui, olha só. As pessoas meio com medo, não pode chegar perto. Já nessa época, Josué, ele gostava de ficar perto. Alguns chegaram mais perto que deviam, mas só que Deus não matou por misericórdia. Enfim, foi um espetáculo, Monte Sinai. Aqui, nessa ocasião, abram a Bíblia em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Antes do decálogo, Deus falou com Moisés no Monte Sinai, e aqui nós temos escrito o seguinte, ó, Êxodo 19, vamos ler aqui na Bíblia mesmo, física, verso 8. Ao que todo o povo respondeu a uma voz: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Tudo que o Senhor tem falado, faremos. Vamos falar essa frase rapidamente. Tudo que o Senhor tem falado, faremos. Vamos lá? Tudo que o Senhor tem falado, faremos. O povo também respondeu isso. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Isso foi antes dos 10 mandamentos. Agora vamos ver o que Ellen White comenta sobre isso. Que está inclusive aqui na Bíblia White também. E tomou o livro do concerto, Moisés tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. O concerto que Deus fez com seu povo no Sinai deve ser nosso refúgio e defesa. Este concerto é tão válido hoje como quando foi feito com o antigo Israel pelo Senhor. Ó, tão válido hoje. Esse é o compromisso do povo de Deus nesses últimos dias. Os serem aceitos por Deus depende do fiel cumprimento dos termos do seu acordo com Ele. Então, é importantíssimo nós elucidarmos aqui e saber o que Ele falou de fato, né? O que é válido para nós hoje e o que não. Disso depende nós sermos aceitos por Deus. Em seu concerto, Deus inclui todos os que lhe obedeçam. A todos que praticam a justiça e o juízo, desviando a sua mão de praticar algum mal, a promessa é: aos que abraçam a minha aliança, darei na minha casa, e dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Amém? Essa promessa é dada àquelas pessoas que buscam saber o que está escrito e praticam a justiça e juízo, desviando a sua mão de praticar algum mal. Daí, essa frase, tudo que o Senhor falou faremos, não sei quem de vocês já leu o livro Anunciando o Alto Clamor, ou o livro de John chamado A Terceira Mensagem Angélica. Quem de vocês já leu um deles ou os dois? O irmão lá já leu, né? Eu também já li. E ali, mas acho que é especialmente o Wagner, não sei qual dos dois agora, me deu um branco, mas eu acho que é mais o Wagner quando fala sobre os concertos. O irmão leu sobre os concertos também de Wagner ou ainda não? Eu vi quando o Jones ele fala sobre esse texto aí de tudo que o Senhor ordenar faremos. E ele fala mal, não fala? Assim, fala de que isso foi... justiça pelas obras. Isso. E eu fiquei também pensando... gente, mas então, como conciliar o fato de que Ellen White fala que isso aqui deve ser renovado nos últimos tempos, né? Ela fala, este é o compromisso que o povo de Deus deve fazer nos últimos tempos, nesses últimos dias. Como conciliar isso com o que ele disse de que foi justiça própria, nós faremos. Aí depois eu pensei, já sei, o Jones e o Wagner, eles enxergaram especialmente a palavra, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Pode deixar que eu faço. Não, pode deixar que deixa comigo que eu vou fazer. Nesse aspecto é negativo, então. É autossuficiência. Né? Exatamente, a autossuficiência. Então, nesse aspecto é condenável.
Porém, lá em Deuteronômio 5, vamos lá rapidamente, Deuteronômio 5, quem tem a Bíblia aqui, mas não se preocupe, a gente não vai abrir muitos textos hoje, se você não tem a Bíblia, mas isso aqui é importante. Aqui, no verso 28, diz que falaram bem em tudo quanto disseram. O povo de Israel falou bem. E Ellen White diz que vai ser renovado isso aqui. Então, mas em que sentido então? Tudo que o Senhor falou faremos. Não só uma parte, não só o que me convém. Tudo que Deus falou, pela graça de Deus nós faremos. Então, nós podemos colocar até esse adendo. Pela graça de Deus nós faremos. Ou em Cristo que me fortalece faremos. Né? Só para deixar claro então que não é autossuficiência, mas por sua graça, por sua misericórdia, com a sua força, né? Então, e a palavra, sim. Nesse sentido, em Hebreus capítulo 10, né, é mencionado lá que o povo falhou, eles não continuaram no conserto, né? Certo. Então, a gente entende que essa aliança, a antiga aliança, nesse ponto, ela se tornou falha, porque dependia dos seres humanos. E agora na nova aliança, com Cristo sendo nosso sumo sacerdote, né? Então, Sim. é esse o conceito de que muitas pessoas não entendem. A antiga aliança sendo chamada de fraca, de falha, Sim. porque era necessário que os seres humanos seguissem todos aqueles rituais. E nesse ponto mesmo que eles disseram, nós faremos, no final eles não fizeram. Exatamente. E agora é a graça de Deus, a justiça de Cristo, que está sobre os seus filhos, que aceitam a Jesus na nova aliança. Isso. E a justiça vem dele, é a justiça de Deus em nós. Exato. É as obras de Deus em nós. As obras de Deus em nós, permitir que Ele viva a sua vida de novo em nós. E os fariseus foram condenados por Jesus, porque e Jesus falou assim para eles, se a vossa justiça não excederem muito a que vocês têm, né? A dos fariseus, vocês não vão para o céu. Ou seja, temos que ter a justiça completa de Cristo. Nós não vamos ter nenhum mérito com isso, porém, como diz Paulo, anulamos, pois, a lei por causa disso? Não. O mandamento é santo, justo e bom. Mas sempre tendo essa mentalidade de que Deus vai fazer isso em nós, nós somos recipientes. A nossa suficiência vem de Deus. Aí, como entender tudo que o Senhor falou faremos? Por exemplo, então vamos sacrificar ovelhas? Só o exemplo mais assim, claro, né? Obviamente não, isso aí seria uma negação de nossa fé. Eu pegar uma ovelha e matar, seria como matar uma pessoa, ou seja, é um ser humano que Jesus cumpriu. Na hora em que Jesus morreu, até a própria ovelha que estava lá sendo morta fugiu. Isso é claro. Então, como entender tudo que o Senhor falou faremos? Lá mostra que as roupas dos levitas, e assim, assado. Como entender isso tudo? Bem, abra a Bíblia em Gênesis 9, verso 3. Depois do dilúvio, Deus permitiu às pessoas comerem algumas coisas a mais, né? E aí Deus falou assim, tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento. Assim como a erva verde, tudo vos tenho dado. Tudo? Como entender isso? Essa é a noção. Nós temos a mentalidade grega, nós somos educados, tudo, é tudo. Então vamos começar a comer celular, Dani. Vamos roer celular? Deus falou que tudo a gente pode comer. Então pode comer tijolo, pedra, grama. Gente, a mentalidade judaica subentende que nós somos seres inteligentes. A mentalidade grega é que assim, tudo ou nada. Vamos ver mais um texto aqui para comprovar isso. Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Nada? Mas o ateu, ele consegue, ele até, né, muitas vezes é proeminente, ganha prêmio Nobel. Nada? Vamos ver a explicação de Ellen White na mentalidade hebraica, judaica. O que é nada? Cristo declara, sem mim nada podeis fazer, nada que seja aprovado por Deus. Amém? Então, você vê que na mentalidade judaica não é esse absoluto, tá? Eu não estou ensinando aqui o relativismo. O relativismo é outra coisa e que relativiza o que Deus falou claramente. Mas a palavra tudo ou nada deve ser subentendido por aquilo tudo que é lícito, ou nada
que seja aprovado por Deus. Estudem seus motivos, tá? Então aqui nós temos que então ter em mente que tudo que o Senhor falou faremos. Nós podemos de sã consciência poder fazer esse compromisso com Deus quando nós soubermos o que é válido para nós hoje e o que não. E é o que nós vamos estudar nesse congresso. O que Deus requer de nós hoje, o que é válido e o que não. Ellen White cita alguns desses estatutos e juízos. Vamos ver para a gente poder avançar nisso aqui, tá bom? Então, Wagner, nós faremos... Então, basicamente é isso. Depois a gente vai falar mais sobre Atos 15, acho que amanhã, durante ali, a gente vai fazer um parênteses, né? Mas só para resumir, em Atos 15, ali tinha os chamados judaizantes, pessoas que eram da fé judaica e que convertidos ao cristianismo, mas que viam muitos gentios sendo convertidos. E todo mundo estava acostumado a fazer toda a lei de Moisés. No começo eram só judeus, né? Que eram convertidos, os 12 apóstolos, e aí em Jerusalém, aí Judéia, Samaria, até os confins. E eles estavam acostumados a ser circuncidados, a não fazer isso. Toda a lei mosaica, né? A não ser no caso da Páscoa, que Jesus já cumpriu e tal. Então, e esses gentios têm que cumprir tudo isso, sim ou não? Especialmente a questão da circuncisão. E Ellen White fala lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo chamado Judeus e Gentios. Ela explica lá fica claro que se trata de cerimônias, tá? Coisas típicas e antíticas, né? Então, isso aí já passou e foi liberado algumas coisas lá ainda impostas. A gente vai considerar ter Atos 15 sempre em mente também, tá? Porque Atos 15 tem sido usado por alguns para jogar tudo fora, né? Jogar o bebê junto com a banheira, a água da banheira fora, como diz o ditado, né? Mas não. Atos 15 nós vamos ter em mente, e sábado à tarde eu vou falar sobre as festas, né? Sobre as festas, se elas se encaixam em estatutos e juízos ou não, tá bom? Por hoje é só. Alguma dúvida ficou nesse momento? Alguma inquietação que vocês possam ter, algum temor, para vocês não dormirem aqui preocupados que eu vou ensinar aqui judaísmo de novo. Não, não é isso, mas nós vamos então sempre nos apoiar no está escrito e, né, não ter medo de estudar a clara palavra do Senhor, amém? Não ter medo, é o que Deus falou, é preciosíssimo e deve ser a nossa primeira intenção fazer o que Deus nos pede, amém?